Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Último Juro e hoje tô aqui pra gente conversar um pouco então sobre o terceiro capítulo e a conclusão de O Leitor como Metáfora. Então chegamos ao último vídeo da nossa leitura conjunta e que terceiro capítulo legal, hein, gente? Eu gostei muito, muito mesmo. No último vídeo eu comentei que eu não tinha gostado muito do capítulo 2, tinha gostado, claro, mas assim, que eu tinha achado que ele deu uma caída do que foi o capítulo 1 e percebi que vocês concordaram comigo nos comentários que realmente teve mais gente também que sentiu aí que o capítulo 2 deu uma caidinha, o capítulo 1 foi mais legal. E aí eu achei que nesse capítulo 3 o livro voltou a crescer, gostei muito desse capítulo 3. E então vamos conversar sobre ele e a conclusão. Antes, gente, eu vou fazer um chora que eu discuto aqui, porque, gente, como esse livro suja, né? Eu tava aqui lendo ele esses dias e fazendo algumas anotações, então ele foi comigo pra lá e pra cá. E nossa, gente, essa capa branca aqui atrás, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ela tá toda suja. Porque ele é um livro fosco e eu achei uma péssima ideia essa de fazer um livro fosco branco. Porque aí, nossa, ele suja demais. Tudo, onde você encosta, ele encarde. Enfim, mas era só um desabafo aqui meu. Agora eu vou fazer o possível pra tentar limpá-lo e deixar ele bonitinho. Mas tudo bem, é um livro com marcas da minha leitura. Bom, então falando sobre o capítulo 3, A Traça. Ele vai começar falando então sobre a criatura feita de livros. Achei esse quadro aqui maravilhoso, gente. Incrível isso. Esse cara todo embolado aqui, passando as páginas com o queixo. Achei incrível isso. E aí, então, ele vai falar um pouco sobre essa figura que é um cartoon, né? De um cartunista francês aqui, tirando um sarrinho aí, né? Sobre isso do leitor que vai se enclausurando na leitura e vai entrando nesse mundo. Aí ele até fala aqui que em seu mundo centrado no livro, a carne se transmutou em palavras. Então ele começa aqui primeiro falando sobre isso das pessoas que realmente tiram sarro da piada, do lado negativo da traça. E se a gente parar pra pensar aqui sobre esse livro todo, nas 3 metáforas, ele vai sempre fazer um lado positivo e um lado negativo, né? Como a gente já conversou, veio conversando, aqui ele já vai começar com o lado negativo. Então ele vai falando sobre isso, essa imagem do leitor como traça, como uma coisa assim, que as pessoas tiram sarro, as partes de piada, isso do leitor que perde o contato com o mundo e que vive num mundo paralelo. E aí ele vai falar aqui, desde nossas mais antigas civilizações letradas, têm sido produzidas imagens de leitores em todas as situações concebíveis, dotadas de significados simbólicos complexos de identidade, poder e privilégio. Então é interessante isso que ele fala aqui, que a leitura é muito vinculada ao poder, então ele vai falar muito nesse capítulo sobre isso, sobre as pessoas que não têm contato com o mundo literário, que não gostam do mundo literário e que temem o mundo literário justamente por conta desse poder que ele tem, essa aura de poder que ele tem, e que isso afeta um pouco as outras pessoas, e aí daí começa esse tipo de figura, de piada, de sarro que a gente vê com as pessoas que então mergulham no mundo dos livros. E o que eu achei muito bacana é que ele vai falar aqui dessa traça aqui que a gente viu, né, dessa imagem, e ele fala que começa a ser um vício, uma coisa que a pessoa vai mergulhando, 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 mas ela nunca tá satisfeita. Então essa traça é uma traça que nunca vai virar borboleta, é uma busca sem fim e enquanto houver livros ela vai mergulhar, ela vai buscar, ela vai querer saber mais e mais e mais. Então é uma evolução que não se completa, né? Tá sempre em andamento, mas nunca é finalizado. E essa visão é realmente muito curiosa, né? E ele vai falar um pouco também sobre a relação escritor-leitor. Tem uma passagem muito legal aqui que ele fala: os leitores são retratados como entregues a um ato misterioso, divino. Implícitas no ato estão as capacidades do leitor resgatar experiências, transgredir leis físicas, traduzir e reinterpretar informações, aprender fatos, deleitar-se com mentiras e julgar. Nossa, achei isso incrível, gente, muito legal, porque realmente é um ampliar da obra, né? E aí ele vai falar que o leitor e o escritor têm diferentes deveres e expectativas. Muito legal. E aí aqui ele vai fazer uma citação que enche meu coração de muito amor, porque ele vai citar o Humberto Eco. Aqui no capítulo 2 ele citou o Jorge Luis Borges, eu acabei até esquecendo de comentar no último vídeo, mas eu fiquei muito feliz, porque ele, né, tá citando os meus heróis aqui. Então assim, esse livro pra mim já é um livro do coração. Mas enfim, então ele vai vir aqui no começo desse capítulo e vai citar um pouquinho de Humberto Eco, que fala sobre os limites da interpretação, que é justamente isso, até que ponto vai a história do escritor e até que ponto vai a interpretação
interpretação do leitor. E aí uma coisa que eu achei muito curiosa é que ele fala sobre o duplo da interpretação, né? Que ele vai dar como um exemplo a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Porque ele vai falar o quê? Que na verdade ninguém acredita na existência da Chapeuzinho Vermelho ou do Lobo Mau, mas que na verdade a gente acredita na existência narrativa. E aí, como a gente sabe, são personagens que podem nos cativar muito mais do que personagens de carne e osso. Que coisa incrível, né, gente? Porque realmente, em diversos momentos, nós nos cativamos muito mais por personagens fictícios do que por personagens de carne e osso. E aí tem uma citação dele aqui que eu fiquei apaixonada, que é: excluindo os casos clínicos, todo leitor já sentiu ao menos uma vez o poder avassalador de uma criatura de palavras, apaixonando-se por certo personagem, detestando visceralmente outro, tendo a esperança de emular um terceiro. Ah, gente, que coisa incrível, né? Porque, de fato, todo mundo já se sentiu, assim, muito próximo, apaixonado, realmente, assim, né, nesse estágio de que coisa maravilhosa com algum personagem literário, né? E aí ele vai citar aqui que ainda hoje os Correios de Londres recebem cartas endereçadas ao número 221B da Baker Street para o Sherlock Holmes. Então, isso é uma coisa incrível, porque, na verdade, o 221B não existe na Baker Street, né? É um número fictício. Hoje em dia, eles até criaram lá um 221B de mentirinha, um museu do Sherlock Holmes, mas, a princípio, esse número e essa casa não existiam. E, ainda assim, as pessoas enviavam cartas para esse endereço. Sensacional, né? E aí, o que eu mais gostei nesse capítulo é que ele é basicamente um capítulo que vai falar sobre amor aos livros. E é maravilhoso, né, gente? Assim, tudo que eu mais gosto nesses livros sobre bibliofilia está nesse terceiro capítulo. E é realmente essa coisa da fascinação, do amor aos livros, o que os livros fazem com a gente, aonde a gente pode ir com os livros, através dos livros, né? Enfim, incrível. E aí, por outro lado, ele vai falar de novo sobre aquela figura do louco dos livros lá da Torre de Marfim. E aí ele vai falar também sobre o leitor que é acumulativo. Então ele vai falar sobre o leitor onívoro, que confunde acúmulo de livros com aquisição de conhecimento. E eu achei isso uma coisa muito atual, gente. Achei muito isso a cara, assim, do universo ostentador, que as pessoas mostrando, ah, comprei isso. E aí que vira aquela coisa, assim, que é uma ostentação infinita, que parece que pra você ser um bom leitor, você tem que ter muitas coisas. E eu acho que são duas coisas muito diversas. E é uma crítica minha muito forte a esse universo hoje do BookTube, né, no YouTube, que é essa coisa de ter absurdamente e totalmente, assim, compulsivo e descompassado. A pessoa tem que ter muita coisa e tem que mostrar que tem muita coisa. E eu acho que nem só o ter, eu acho que também uma coisa que é meio descompassada hoje em dia é essa contagem, que não tem fim de leituras. Então eu acompanho algumas pessoas que produzem conteúdo de literatura e eu vejo, assim, a galera numerando, sabe? Ah, leitura número 35, tipo, em junho. E aí é uma coisa que parece que é uma ostentação, assim, pra deixar as outras pessoas se sentindo mal que não leram tanto. Então, assim, é uma coisa que eu não gosto, eu evito ao máximo numerar as minhas leituras. Claro que a gente tem as nossas metas, né? Eu tenho a minha meta lá no Goodreads, então a minha contagem é somente lá, no meu perfil, né? Eu não gosto muito de fazer contagens de livros, assim, no meu Insta eu tenho destaque de livros lidos. Então eu não coloco leitura 1, leitura 2, leitura 3. Eu não gosto muito dessa contagem porque parece uma ostentação e parece que a leitura vira um número, né? E eu não gosto disso, eu não gosto de cada leitura ser um número na minha meta anual. Cada leitura é uma leitura. Então eu não sei quantas leituras eu já fiz. Eu sei que eu fiz excelentes leituras esse ano. E eu acho que é isso que vale. E aí ele vai falar um pouco sobre isso, então, essa coisa da ostentação, essa coisa da compulsão por ter, que eu achei, assim, incrível. E aí ele vai falar aqui sobre as mulheres devoradoras de livros. Eu achei, assim, tem uma passagem que é o fim, né, gente? Que ele vai falar: pois um vício duplicado, quando se disfarça de virtude, indo contra a natureza e todas as tendências inatas. Uma mulher é sempre uma mulher, isto é, uma tola. Claro que essa citação não é do Manguel, tá, gente? Essa citação é do Erasmo, mas, assim, achei o fim. Bem. E aí, seguido disso, ele vai falar sobre o livro e a literatura como poder. E aí ele vai falar que dentro da sociedade, por trás dessa representação que tira sarro do leitor, o que existe então é uma desconfiança que as sociedades sempre tiveram perante o que pode ser criado com palavras, uma desconfiança do próprio ato intelectual. E ele fala que essa desconfiança nasce do fato de que em numerosas mitologias o mundo é criado mediante uma enunciação
de modo que as palavras ou a palavra dão origem ao universo e a tudo que há nele. O temor à palavra pode, portanto, ser compreendido como o temor ao poder mágico das palavras. Então isso é incrível, né? Então vem mesmo de uma coisa mística, de uma coisa mágica e de uma coisa incompreensível para algumas pessoas. E tudo que é incompreensível gera medo, né? Então, assim, isso pra mim é uma coisa incrível, é uma definição incrível disso, desse menosprezo que algumas pessoas têm pela literatura, que nada mais é do que um medo do que é incompreensível. E aí, como nos outros capítulos, ele vai citar algumas obras literárias aqui, ele vai falar sobre o Vermelho e o Negro, do Stendhal, aí ele cita por cima Matilda, e aí até chegar, obviamente, em Don Quixote, né? Em algum momento ele chegaria em Don Quixote, que é, assim, né, a obra que fala sobre literatura mesmo, e que fala sobre viver a literatura, né? Então ele vai falar aqui, até o fim do capítulo agora, sobre Don Quixote. O que eu achei muito legal é que eu resenhei há pouco tempo atrás Livre e Liberdade, do Luciano Cânfora, e ele cita exatamente os mesmos dois livros para falar sobre literatura, e principalmente sobre livros que falam sobre literatura. Então ele vai falar sobre o Vermelho e o Negro, do Stendhal, e ele vai falar sobre Don Quixote também. Então eu achei muito legal, a gente começa a perceber que realmente tem muita ligação entre esse assunto e uma obra e outra, né? E aí, começando então o capítulo do Leitor Enfeitiçado, ele vai falar basicamente o tempo todo sobre Don Quixote e vai falar que Cervantes estava definindo uma sociedade loucamente temorosa de suas próprias inverdades. Incrível, incrível. E aí ele vai falar então sobre esse desequilíbrio, né, que a literatura é uma coisa que não nos ensina nada e que te leva para um mundo fictício que também não vale de nada. Então ele vai desenvolver essa ideia através do Don Quixote e vai falar sobre os dois personagens lá no comecinho de Don Quixote que vão entrar na biblioteca do Don Quixote para queimar os livros, mas eles vão deixar alguns que realmente eles acham que são bons. Então é interessante isso, que assim, a literatura é permitida até certo ponto. Eu também não li Don Quixote ainda. Esse livro tá sendo uma experiência pra mim de tipo assim, gente, vários livros que a Gabriela ainda não leu, né? Mas nós vamos chegar em um aqui que eu li, e aí quando eu vi, falei, finalmente um livro que eu li. Mais um passo de cada vez. E aí então ele vai fechar esse capítulo falando sobre essa coisa da literatura da loucura e da literatura que traz alguma coisa. E aí ele conclui falando sobre isso da palavra escrita, que na verdade a palavra escrita é o registro, e que se não há palavra escrita, não há registro, e aí a argumentação vai sumir ao mundo. Então a gente realmente precisa da literatura, e não é uma questão de a literatura leva a gente pra um outro mundo que não tem nada a ver com o nosso mundo. Não, a literatura é um registro de tudo que aconteceu em algum momento, dos argumentos, dos pensamentos, das ideias de algumas pessoas. E aí então ele vai passar pra conclusão, e esse capítulo da conclusão, gente, é o meu favorito, é maravilhoso. Ele já começa assim, o título dele é incrível, Ler para Viver. Então eu acho que realmente é isso, né, ler para viver. E aí aqui é um capítulo totalmente dedicado ao Flaubert, e aí achei muito interessante também, porque o Luciano Cânfora também fala sobre o Flaubert, e não li também Madame Bovary, mas ele vai falar aqui que basicamente todos os personagens do Flaubert são literários e estão próximos da literatura. E então ele vai falar aqui sobre o último livro do Flaubert, que é o Boulevard e Pécuchet, espero que eu esteja falando certo, mas ele vai falar que eles tinham como meta ler tudo do mundo. E aí a obra não foi finalizada, né? Que ironia. Mas ele vai falar que realmente o Flaubert, a maioria dos seus personagens estavam muito próximos da literatura. Madame Bovary lia muito, né? Então, assim, é uma personagem que ela vive de literatura e ela vive no mundo literário. E aí ele vai fazer uma comparação aqui da Madame Bovary com a Ana Karenina, e aí eu já li finalmente um que eu li, né? E eu achei muito interessante que no nosso Clube do Livro que a gente discutiu Ana Karenina, a gente realmente fez também uma comparação entre Ana Karenina e Madame Bovary, e o que ele fala aqui é que a Madame Bovary usa a literatura pra escapar do mundo, e ela usa a literatura como um sonho das coisas que podem acontecer na vida dela, e que quando não acontecem, ela fica muito puta porque ela fala, eu li isso, então isso tinha que acontecer comigo também. E por outro lado, a Ana Karenina não, ela vê a literatura como algo que mostra pra ela o que ela não é, mas ela poderia ser. Então são dois extremos, é a pessoa que gostaria de ser a literatura, né, ser aquele personagem, viver aquilo daquela forma, e a pessoa que leu e gostaria de viver aquilo, mas como a pessoa que é. Então a pessoa que gostaria de ser por si só. Isso é uma característica bem forte da Ana Karenina, né? Então eu gostei muito desse capítulo. E aí ele vai então falar sobre realmente essas personagens e esses autores até o fim. Gente, que capítulo incrível, incrível. Gostei que ele é todo dedicado a personagens literários. E aí aqui ele tem algumas passagens maravilhosas que ele vai dizer, personagens literários são como areia movediça. Escreveu Blake Vermeulle. Não sei se é assim que se fala, mas enfim.
Ele diz que são telescópios, eles nos afundam e ao mesmo tempo nos dão perspectiva. Então, que coisa maravilhosa, incrível, é realmente isso, né? Mas tem uma passagem aqui que, gente, ele fala sobre aquele momento que todo leitor verdadeiro conhece, no qual um verso, uma linha de prosa, uma ideia ou uma história subitamente nos toca, de modo inesperado e profundo, revelando algo obscuro, parcialmente intuído, não reconhecido, algo que pertence exclusivamente àquele leitor, a quem foi secretamente destinado. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Todo mundo já leu alguma coisa que você parou e falou, nossa, isso foi escrito pra mim, né? Então realmente é isso. Eu achei que essa conclusão dele é maravilhosa. Ele vai falar que a ficção, nesse sentido, é exemplar. E se a aparente infinidade de enredos não esgota as possibilidades de nossas interações com o mundo, alguma parte disso, um certo episódio ou personagem, um detalhe particular numa história, talvez nos ilumine em algum momento decisivo de nossas vidas. Então, assim, é realmente isso. Literatura como conforto, literatura como preenchimento, literatura como maturidade de ideias. Ai, gente, maravilhoso, maravilhoso. Ele termina aqui com uma frase incrível, que eu achei assim, que eu falei, nossa, realmente terminou com chave de ouro, que ele vai falar: somos criaturas leitoras, ingerimos palavras, somos feitos de palavras, sabemos que palavras são nosso meio de estar no mundo e é através das palavras que identificamos nossa realidade e por meio de palavras somos nós mesmos identificados. Então, quando eu terminei aqui, eu falei, nossa, maravilhoso, incrível, é realmente isso mesmo. Eu acho que nós somos feitos de palavras, faz parte da nossa identidade, é o que a gente usa pra se identificar. Enfim, gente, maravilhoso. O que ficou de mais ou menos ali no capítulo 2 cresceu absurdamente nesse capítulo 3. Vou dar 5 estrelas pra esse livro, sem sombra de dúvida. Eu achei que foi uma experiência de literatura, de conhecer, de conviver, de aprender com o Alberto Manguel. Assim, incrível. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E depois eu vou fazer uma resenha só pra comentar com as pessoas que não acompanharam o projeto sobre tudo que fala aqui, mas de fato achei maravilhoso. E uma coisa que eu gostei muito nele é que ele não é tão autobiográfico quanto os outros, então ele se diferencia um pouco dos outros livros que eu coloquei no projeto Bibliofilia. Ele é uma coisa mais distante e mais de referências mesmo, né? Então saímos aqui com vários livros pra ler na vida o mais rápido possível, né? Saímos aqui com Divina Comédia, Hamlet, Don Quixote, O Vermelho Negro, enfim, várias obras-primas da literatura que eu que ainda não li, fiquei com muito mais vontade de ler, para depois talvez retornar aqui e fazer uma releitura desse livro já com toda a carga e a bagagem dessas outras obras literárias. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse projeto. Espero que essa leitura tenha sido tão prazerosa pra vocês quanto ela foi pra mim. Se vocês têm sugestões de outros livros pra esse projeto, deixem aqui embaixo nos comentários. Se vocês ainda não sabem do que eu estou falando, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo que eu falo um pouco então sobre o projeto Bibliofilia. E aí quem quiser me acompanhar e ir trocando ideias sobre esses livros, eu vou ficar muito, muito feliz. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por dividirem essa leitura comigo. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo. Me ajuda muito a divulgar o conteúdo do Ultiminho. E todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.